Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na Educação à Distância e eu, lindíssima, claro, sou a professora Anabela Barbosa. Juntinhos estamos na jornada de metodologia dos trabalhos acadêmicos e científicos. Nesse episódio, citações. É um tema tenso na metodologia, né? Citação sempre é tensa. Mas a gente vai dar algumas dicas meteorológicas de como fazer uma boa citação no seu trabalho acadêmico e científico. Vamos começar com a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, de cabelos pretos, estão amarrados... eu não sei exatamente como que eles estão amarrados não, hein, gente? Assim, tipo umas Maria Chiquinha, assim, umas 3 Maria Chiquinha, e vai fazendo quase com a trança, assim, para trás. Estou com uma camiseta laranja, uma calça jeans, tenho 1,64 m, 42 aninhos, 57 quilos quando eu tô de jejum, né? Talvez um pouco menos, mas se for final de semana, um pouco mais. Bom, meu sinal para a comunidade Libras é Anabela, né? Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tons verde, cinza e branco. À direita, a nossa tela interativa para altas conexões. E vamos iniciar, então, com essa temática, citação. O que é uma citação? Bom, começando do começo. Citações. Então, as citações, nós temos citação lá na NBR 10520. Onde a gente vai procurar a NBR 10520? A gente vai aqui, lá no SWAP, lembrando, a gente vai lá no SWAP, normas técnicas, vamos acessar, fazer o nosso login aqui, colocar a instituição. Se você não sabe como é que faz, ou esqueceu, ou não sabe a senha, vai lá no ambiente virtual que está disponível. Então, você acessou aqui, você seleciona a ABNT, a gente vai escolher a norma 10520, tá bom? Vamos pedir aqui para buscar. Lembrando, olha só, ela vai carregar, ela vai aparecer aqui, ela teve uma atualização em 2023, você vai passar o cursor sobre ela vai abrir o histórico, o que é a norma, e aí você vai pedir para visualizar. Então, 10520, atualizada em 2023, ela vai definir o que são citações. Citações para a ABNT se configuram especialmente como uma cópia do texto. Não é copiar. Pergunta para você, professora, posso copiar e colar? Pode. O quê? Não acredito. Posso copiar e colar? Com certeza, sempre. Aliás, é uma das marcas de cientificidade copiar e colar. Não acredito, professora? Sim, acredite, isso é uma verdade. Você pode copiar e colar, desde que você cite a fonte. E quando que você pode copiar e colar? Bom, a ciência valoriza a referência, que é mais do que a cópia, né? Na cópia você copia, cola e na maioria das vezes você esqueceu. Isso não pode. Isso não pode, isso é plágio. Inclusive, se o seu texto acadêmico ou científico tiver mais de 30% de plágio, você sofre sanções administrativas, civis e penais. Administrativas no sentido de que, se você obteve um título, por exemplo, o seu diploma de graduação, uma especialização ou qualquer certificado, a partir da apresentação de um trabalho científico, e esse trabalho científico tinha mais de 30% de plágio, você perde o certificado, você perde a titulação e tudo decorrente disso. Essa é uma sanção administrativa. A sanção civil é que você pode pagar pelos direitos autorais, porque já que o texto que você escreveu não é seu, é de quem? Então, alguém escreveu e aí você deve direitos autorais a esse autor. E, inclusive, penais.
No caso das sanções penais, elas não são tão graves, porque provavelmente decorrem aí de serviços à comunidade, cestas básicas, etc., mas podem incorrer em sanções penais, sim. As mais imediatas são as sanções administrativas e as sanções civis. Portanto, copiar e colar não pode, mas copiar, colar e citar a fonte pode. Por que copiar, colar e citar a fonte é importante? Bom, primeira coisa, quando você cita um autor, significa que você pesquisou a respeito daquele assunto. E essa pesquisa já é uma atitude científica. Você se envolver na busca sobre aquele conhecimento que foi produzido antes, o que está sendo produzido no momento, é uma atitude científica. Então, essa atitude é valorizada pela academia e pela ciência. Segundo, porque você valoriza o que outros já produziram. Então, quando você faz a citação, você valoriza, por exemplo, um outro autor da sua região, um outro autor do seu município, da sua localidade, ou às vezes um autor internacional que as pessoas ainda não têm intimidade e passam a conhecer por meio do seu trabalho. Então, é uma valorização da produção do conhecimento. E por isso é tão importante nos trabalhos acadêmicos. Além disso, a citação é uma marca de cientificidade justamente porque demonstra o seu aprofundamento teórico sobre o assunto. Você não inventou a roda de novo. Né? Você foi buscar como que a roda foi inventada e a partir disso você vai trazer melhorias para a roda. Esse é o processo da produção do conhecimento. Então, copiar e colar pode, desde que citada a fonte. E como que faz isso? Por meio das citações. A 10.520 vai dizer que as citações elas devem ter alguns requisitos. Ela tem que observar quem é o autor que você está fazendo a referência, se é de uma entidade, como que são feitas as chamadas, o que é isso? O que são chamadas, professora? Chamadas é a forma como você referencia o autor, tá? Geralmente, existem 2 tipos básicos de chamada. Você faz a chamada pelo nome do autor, pelo ano, ou você faz a chamada direta no texto, ou você faz a chamada em nota de rodapé. E aí a chamada direta, que é quando você coloca o nome do autor, você já coloca o texto do autor e coloca entre parênteses o nome do autor, o ano da obra, o número da página. Esse é um tipo de chamada. Outro tipo de chamada é a nota de rodapé. Você faz insere uma numeração, essa numeração remonta ao rodapé e no rodapé você insere a informação a respeito daquele assunto, tá bom? Então a gente vai ver as 2 formas de chamada daqui a pouquinho. As formas de chamada são basicamente essas, existem outras formas a depender da área que você pesquisa, se é a área das ciências biológicas, das ciências humanas, das ciências exatas. Cada área tem aí uma opção a respeito das formas de fazer as chamadas dos autores. E aí a gente tem a citação. O que é uma citação? Bom, olha lá. A 10.520 vai dizer que citação é a menção de uma informação extraída de outra fonte. Então, você vai fazer uma menção, você vai escrever algo que não é seu, que é de outra fonte, de outra pessoa, de uma instituição, né? É um dado quantitativo que você obteve no site, por exemplo, do Instituto Federal, ou é uma frase, uma reflexão do Paulinho, da Luluzinha, Heloísa Luque, de algum autor que você já leu e que você faz aquela menção. Se não é seu, é necessário fazer a citação. Então, citação é uma menção. A gente pode ter alguns tipos de citação. Citação de citação, que é uma citação direta ou indireta de um texto cuja fonte original não se teve acesso. Sabe o que é citação de citação? Fofoca. Exatamente. Na academia existe fofoca? Sim, professora. Na academia existe fofoca e o nome da fofoca chama citação de citação. Nossa, professora, nesse nível. O que acontece? Às vezes, o documento original é muito difícil de localizar. Por exemplo, um exemplo aleatório. Digamos lá,
um poema do Camões que você você vai citar, mas você não consegue encontrar o livro original, embora hoje existam inúmeras publicações, mas digamos que você não encontra. Ou, né, um documento, por exemplo, do processo de formação aqui do município de Porto Velho, e aí você viu o documento num livro, mas você não conseguiu acessar esse documento, entendeu? Esse documento extraviou, você não é mais permitido acessar o documento no museu ou na instituição oficial onde esse documento está arquivado, mas você conseguiu através de um livro de uma outra pessoa. Então, você cita esse documento citando esse autor. Portanto, é uma fofoca, o que fulano falou a respeito de. É possível fazer? A NBR 10520 autoriza. Mas a recomendação é que você sempre busque a fonte original, que você só faça a citação de citação se você não tiver outra opção, tá bom? Mas tem outras formas de citação. A gente tem também a citação direta, que é a mais comum, né, que é a transcrição textual da parte da obra do autor. É quando você copia literalmente o que o autor disse e coloca no seu texto. Essa é a citação direta. Citação indireta, quando o texto é baseado na obra do autor consultado. O que é isso? A citação indireta é um problema. Olha, tem que ficar assim bastante atento na citação indireta. Porque se você está falando com as suas palavras, mas a ideia não é sua, isso é uma citação indireta, tá? Então, a ideia também é objeto de proteção jurídica, de proteção autoral. Portanto, a ideia, mesmo que você escreva com as suas palavras, a ideia é de outra pessoa, então você vai fazer a citação indireta, tá? A ideia é protegida pelo direito por meio da citação indireta. E aí depois você tem alguns elementos que devem ser observados, a nota, a fonte, né? E depois todos os autores que você citou vão ser postos lá nas referências, tá bom? Então essa é a NBR 10520, né? E como que a gente faz? Aqui então a gente tem um resumo. Citação longa, citação direta longa. O que é uma citação direta longa? Uma citação direta longa é quando a cópia do texto passa de 4 linhas, tá? Então, quando ela passar de 4 linhas, você vai fazer o quê? Você vai fazer um recuo de 4 centímetros. Então, olha, vamos lá selecionar um recuo de 4 centímetros. Você vai separar do texto, você vai dar destaque, você vai colocar a fonte em tamanho 10, seguida do autor, do ano, o número da página do livro, se for livro. Se for um artigo, só o número da página, ou só o ano. Aqui a gente tem um exemplo que eu vou fazer a leitura. Aqui a primeira parte é um texto meu. O eixo identidade e prática docente o eixo identidade e prática docente é a primeira vertente da jornada de formação profissional de base investigativa que busca provocar a reflexão sobre o fato de que, olha só, aqui eu inseri uma citação direta longa, uma citação do Paulinho. A reflexão sobre o fato de que não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esses que fazeres se encontram um no corpo do outro, enquanto ensino contínuo buscando reprocurando. E aí eu trago todo o texto que eu quero dar destaque do Paulinho e coloco entre parênteses o nome do autor, agora é só a primeira maiúscula, o ano, vírgula, P, que significa página, ponto e o número da página. Deixo solto? Não, eu continuo a reflexão. Então, o ideal de citação, tanto longa quanto curta, direta, é que você faça isso aqui. Você tenha a citação no meio do seu texto. Tem que vir um comentário antes e um comentário depois da citação. Vamos fazer lá, né, no nosso texto. Eu vou abrir aqui o livro da Pedagogia da Autonomia do Paulinho. Vamos lá, vamos procurar aí a nossa página. Que página é? Página 16, né? Vamos procurar a página 16 aqui para a gente ver se a gente acha aquela referência. Por quê? A referência tem que ser tal qual eu consiga localizar o texto, tá? Então, página 15, 16... aqui, ó, página 16, né? Então, olha só, tá bem aqui, né? Olha só, aí o texto. Então, a referência, a citação, tem que ser tal qual eu consiga localizar
o trecho na obra original, ok? Então, eu vou refazê-la aqui no nosso arquivo para demonstrar para vocês como que a gente faz essa introdução. Então, vou entrar aqui, ó, tem até um exemplo lá no material que está disponível no ambiente virtual, tá? Então, ó, citações com até 3 linhas devem vir no corpo do texto, entre aspas. E seguidas pela referência, blá, 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 blá. Citações com mais de 3 linhas devem ser apartadas do texto com destaque, que são as citações longas, né, com mais de 3 linhas, com recuo de 4 centímetros, espaçamento simples. Então, vamos abrir um texto aqui, vou abrir um parágrafo só para a gente fazer essa referência, tá? Então, vou lá, qual foi o texto que eu escrevi aqui? Vamos lá, deixa eu ver se eu consigo copiar aqui o texto. O eixo identidade e prática docente é a primeira vertente da jornada. Então, eu vou colocar o texto aqui, ó, vou redigir meu texto. O eixo identidade, identidade e prática docente é a primeira vertente, vertente do quê? Vamos lá, esse é o processo natural, tá, gente? É a primeira vertente da jornada de formação profissional, da jornada de formação profissional. Aí eu tô na redação lá, né? Tô inspirada, de base investigativa que busca provocar, de base investigativa que busca provocar o quê? Que busca provocar a reflexão sobre o fato de que e aí eu vou trazer aqui a minha citação. Qual que é a minha citação? Minha citação está lá no meu livro, vou lá buscar. Aqui eu estou usando o livro Pedagogia da Autonomia, né? Então, qual que é o trecho? Vou fazer uma citação direta longa. Uma citação direta longa indica que eu tenho mais de 3 linhas. Eu seleciono o texto, tá? Aí o meu copiar. Vou lá para minha redação, né? Como é mais de 3 linhas, eu tenho que dar Enter, Ctrl C, Ctrl V. Então, tá aqui o trecho, ó. Tá aqui o trecho, esse trecho é meu? Não, não é meu. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer uma citação. Então, eu vou selecionar. A fonte continua sendo a mesma, Arial, mas o tamanho da fonte é qual? O tamanho da fonte é 10. O espaçamento entre as linhas é simples. E o meu recuo, né, eu não tenho o parágrafo, tá bom? Então, quando eu faço citação, eu não tenho parágrafo, porque eu tenho recuo, tá? E como que eu faço o recuo? Então, não tenho parágrafo, que é o recuo da primeira linha. Eu tenho um recuo geral, ó, que eu tenho que buscar aqui até 4 centímetros, tá bom? Então, aqui eu tô fazendo aí a citação. Antes e depois tem um espaço. Então, olha, copiei aqui. De quem é essa frase? Essa frase é do Paulinho. Então, eu coloco, abro parênteses e coloco o nome do autor, o sobrenome. Nesse caso, é Paulo Freire, então Freire, vírgula. Qual que é o ano da obra? 1996, vírgula, P de página. E qual que é a página lá que eu copiei? Ó, página 16, tá? Então, página 16, vem aqui e coloco página 16. Fecho parênteses. Dou Enter e continuo meu texto, tá? Dou um Enter e continuo. Aí eu vou continuar aqui meu texto na sequência. Por quê? Porque eu continuo a reflexão. Eu não posso jogar a citação, tá? A citação tem que vir com um comentário antecedente e um comentário, né, que sucede a citação. Senão ela fica igual a coxa
de retalho, mas sem costura, né? Ela tem que ser costurada. Essa costura são as minhas reflexões. Então, eu continuo a reflexão como eu continuei aqui na apresentação. Qual que é a continuidade? Assim, ser professor. Então, continua a reflexão. Assim, como é que era o texto mesmo? Então, sempre você vai fazer esse movimento. Assim, ser professor pesquisador é uma constante. Assim, ser professor pesquisador é uma constante, blá, 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 e vou continuar o texto, tá? Então, esse é um exemplo de citação direta longa. Por que é citação direta longa? Eu literalmente copiei o trecho, que não é meu, que é de outra fonte, e coloquei no meu texto. Esse trecho passa de 4 linhas, então toda vez que passar de 4 linhas, o tamanho da fonte é 10, eu dou o destaque fazendo um recuo de 4 centímetros de todo o teor do texto, tá? E o espaçamento entre as linhas desse destaque é um espaçamento simples, ok? E por fim, mas não menos importante, eu coloco o autor, a referência da qual eu estou citando. Aqui eu tenho um segundo exemplo de citação direta longa, tá? A citação direta longa que eu também posso fazer assim. Como é que eu posso fazer? Eu posso chamar o autor para perto de mim, né? Que busca, vou copiar aqui, só para a gente entender qual que é a diferença. A dinâmica é basicamente a mesma, tanto que eu vou copiar e vou colar só para vocês verem, visualizarem a diferença. Então, ó, tô vindo aqui, o eixo, identidade, prática de blá, 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 jornada profissional de base investigativa que busca provocar a reflexão, que busca provocar a reflexão nos termos de Paulo Freire, tá? E aí, sobre o fato de quê? E aí, o que eu faço? Como eu estou chamando o autor para perto de mim, ó, eu vou tirar ele do parênteses, tá? Eu vou deixar no parênteses só o ano e a página, tá bom? 1996, página 16. Então, os dois são citação direta longa, só que nesse exemplo aqui eu estou conversando diretamente com o Paulinho. O Paulinho é meu best aqui, tá? E aqui não, aqui o Paulinho está uma referência um pouco mais distante. Percebam que eu não falo dele diretamente, eu falo da ideia dele, né, da teoria da fala dele, mas não dele. Aqui eu falo diretamente com ele, mas nas duas formas eu tenho que fazer o quê? Se ela passou de 4 linhas, eu tenho que fazer o recuo, reduzir a fonte para o tamanho 10, deixar o espaçamento simples e contemplar o ano e a página da autoria, tá bom? Bom, seguindo reto toda a vida, o que a gente tem? A gente tem as citações, diretas curtas. As citações diretas curtas, elas já são diferentes. Por quê? Elas vão até 3 linhas. E se o trecho que você copiou tem só 3 linhas, nesse caso, ele não tem esse destaque que a gente fez como na citação direta longa. Nesse caso, o destaque serão as aspas. Então, percebam aqui, ó, que eu tenho destaque de aspas, que é o trecho onde me interessa. Eu estou falando a identidade e prática docente, a primeira vertente da jornada de formação profissional de base investigativa, que busca provocar a reflexão proposta por Paulo Freire de quê? Aqui é o trecho do Paulo Freire. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Esse trecho não é meu. Se ele não é meu, eu tenho, como ele não passa de 3 linhas, eu vou fazer o destaque entre aspas. E continua a minha reflexão, tá? Então, eu posso fazer conversando com o autor, então o autor tá aqui, ó, Paulo Freire tá aqui, ou eu posso fazer ele de modo que eu não esteja dialogando com o Paulo Freire e aí ele fica fazendo referência ao final. Vamos fazer lá no nosso material. Então, vou colocar aqui mais uma vez, vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V. Né? Então, como é que eu vou fazer aqui? O eixo de base investigativa, que busca provocar a reflexão sobre o fato de que, olha só,
o meu trecho vai ser só esse daqui que eu quero dar destaque. Então, ele passa de 3 linhas? Não, ele não passa de 3 linhas. Vou colocar ele junto do texto, tá? O tamanho dele é qual? O tamanho dele é o tamanho normal. Se ele está junto do texto, o tamanho dele vai ser tamanho 12. Tamanho 12, não vai ter diferença. A única coisa que eu vou fazer são as aspas. São as aspas que vão me dar destaque. Então, abro aspas e fecho aspas quando encerrar o trecho que não é da minha autoria. Nesse caso, eu não chamei o Paulinho para perto de mim, então depois do trecho eu vou colocar o quê? Vou colocar a referência, né? Paulo Freire, então sobrenome do autor, Freire, vírgula, 1996, vírgula, P ponto, ou P minúsculo, P ponto 16, fecha parênteses e continuo. Assim, né? Ponto, quando encerra ponto, assim, ser professor, pesquisador é uma constante, blá, 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 blá. Então, olha só como é que fica quando a citação é direta, curta. Quando ela é direta, curta, eu não tenho o elemento de destaque do recuo e nem da redução do tamanho da fonte e do recuo, tá? Então, o que que acontece? Eu tenho ele integrado ao texto, ó. O destaque vai ser por meio do quê? O destaque vai ser por meio das aspas, que eu coloco exatamente onde começa e onde termina o trecho que eu copiei, tá? Poderia fazer como? Poderia fazer ela também conversando com o Paulinho. Conversando com o Paulinho, vou copiar e colar aqui só para a gente ver o modelo ipsis literis, né? Então, o identidade prática docente é a primeira vertente da jornada de formação de base investigativa que busca provocar a reflexão nos termos de Paulo Freire sobre o fato de que não há ensino sem pesquisa, né? Então, aqui eu estou conversando com o Paulinho está meu best aqui, mas eu continuo tendo que colocar o ano e a página ao final, tá? Eu só tiro ele do parênteses para eu poder conversar com ele. Perfeito? Deixa eu ver por que está esse espaço aqui. Ah, ele não está reconhecendo as aspas. Então, as duas são citações, as duas são formatadas nos termos, né? A gente vai ficar feio, né? Senão, nos termos de Paulo Freire. Então, as duas são citação direta curta, porque o trecho não ultrapassa 3 linhas. Mas na primeira eu estou conversando com... aliás, na segunda o Paulinho está sendo referenciado e na segunda eu estou conversando com o Paulinho, né? Meu Paulinho está ali pertinho de mim, tá? Então, essa é a citação direta curta. Direta curta até 3 linhas, integrada ao texto, mesmo tamanho da fonte, destacadas o início e o fim por aspas. Mantenho a exigência da referência, que é o autor, o ano e a página. Se for citação direta longa, o que acontece? Faço o recuo de 4 centímetros do trecho na íntegra, né? Faço o recuo aqui, ó, de 4 centímetros, coloco o tamanho da fonte em 10, o espaçamento é simples, tá? O espaçamento é simples, e antes e depois eu dou um espaço em branco, mas eu continuo a costura, ou seja, eu continuo o diálogo com as minhas reflexões de modo antecedente e de modo sucessivo, tá bom? Elas não podem jamais, nem a citação direta curta, nem a citação direta longa, jamais podem ser jogadas aí ao léu, tá? Então aqui, o mesmo procedimento você vai fazer lá no Word, tá? Não tem nenhum destaque aqui de diferente. Então, se você tiver dúvida, você faz o quê? Você consulta a NBR. A NBR 10520. E por último, mas não menos importante, a citação indireta. O que é a citação indireta?
A citação indireta é quando se transcreve a ideia do autor, mas com suas próprias palavras. Como citado alhures, a ideia não é minha, então a ideia continua sendo protegida pelo direito autoral. E mesmo que eu esteja escrevendo com as minhas palavras, o teor não foi produzido por mim. Então, nesse caso, como é que eu faço a citação indireta? Se eu escrevi com as minhas palavras, mas o texto, a ideia é do Paulinho ou de qualquer outro autor, depois que eu escrever ao final, então aqui ao final, ó, ao final eu coloco o autor e o ano. Por quê? Porque a ideia não está necessariamente em uma frase ou em uma página. A ideia pode ser extraída do livro na íntegra ou do capítulo na íntegra. E quando a ideia é extraída, não tem como eu segmentar em um trecho, como é a citação direta curta ou a citação direta longa. Aí é a ideia. E como é a ideia, então eu só coloco a referência do ano, porque lá na referência eu vou dizer de qual obra que é do Paulo Freire, para quem tiver interesse pesquisar. Então é super importante eu dizer o nome do autor, o ano e a página para que eu possa encontrar a referência se eu quiser utilizar no meu trabalho, na minha pesquisa, ok? Então aqui, o que a gente fez? Citações, né, que é uma das partes mais interessantes do trabalho científico, a parte que demonstra que você conhece, né, você conhece o estado da arte daquele assunto, porque você pesquisou, você leu, você se aprofundou, você se tornou a pessoa a respeito daquele assunto. E isso demonstra cientificidade. A cientificidade pode ser produzida, a autoridade do argumento ou é pela busca, pela referência de autores que já pesquisaram o assunto, ou é pela experiência da sua pesquisa. Então, ela se dá por essas duas bases. E aí, nesse caso, a gente está usando a autoridade do argumento, construção da cientificidade por meio das referências teóricas. As referências teóricas são construídas dessa forma. Reforçando, sempre que você inserir citação, você faz uma reflexão antes e uma reflexão depois, para que você possa costurar o seu texto, para que você possa estabelecer um diálogo entre o que é autoral seu e o que é teórico de outra fonte. Tá? Então, a gente fez aqui o quê? Generalizações. Se você quiser saber de verdade como é que faz a citação, você vai lá, acessa o material. Né? Só destacar aqui que a gente tem os títulos que estão na biblioteca virtual, que vão tratar sobre esses procedimentos. Praticar a ciência do Pedrinho, que vai falar sobre a autoridade do argumento, a cientificidade. Metodologia científica da Bibi, né, a Fabiana Giacom. Ela vai também falar sobre essa estrutura da metodologia científica, como elaborar projetos e documentos. E o Joãozinho, que é o João Matar, grande produtor de conteúdo para a educação à distância e sobre educação no todo, metodologia da pesquisa em educação, que vai, né, delimitar esses procedimentos também. Então, qualquer coisa mesmo. É só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.